Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 26 de outubro de 2015, segunda-feira. Antes da gente passar para o Farol em si, eu queria fazer um convite para vocês. Amanhã, às 8 horas da noite, nós teremos um hangout comigo, com o Stormer, com o Leandro, com o Vlad, para dar continuidade a um assunto que nós iniciamos no finalzinho de julho. Se vocês não lembram, a gente fez um hangout chamado E se o Brasil não acabar? A nossa discussão estava em torno da ideia de, será que o mercado não está se preparando para um fundo de longo prazo? Isso era no momento em que havia um pessimismo generalizado. E esse é justamente um dos sinais que nos fazia pensar dessa forma. De lá para cá o mercado evoluiu e ele produziu mais alguns movimentos que chamam a atenção para essa possibilidade. Reparem nos trechinhos do hangout que nós fizemos em julho. Vou botar para rodar aí para vocês. Um extremo de pessimismo. Quando a gente observa esses sinais, né, de todo mundo pessimista, todo mundo jogando a toalha sem esperança, isso é um primeiro sinal de fundo. Indo direto ao ponto, eu quero dizer que em qualquer grau, o Bizzi ressaltou bem, dentro do cenário que a gente está acompanhando, do quebra-cabeça para se montar uma ideia, falta esse movimento final, assim, né, de realmente desistência, quando os players desistem do mercado. Eu não acredito que o mercado venha abaixo lá dos fundos ali de 2013, 2014. Mas se o mercado desse um mergulho e se acontecesse algo assim e depois voltar para cima, para mim esse seria um grande gatilho gráfico para me dizer, cara, o mercado vai subir. Ok, deu para recapitular. Agora, repare um detalhe interessante. Vamos colocar o gráfico do índice Bovespa. E vamos lembrar que esse hangout foi realizado aqui, nesse momento do mercado. E que a gente mencionava era que faltava um movimento forte de queda, beliscando esses fundos de 2013 e 2014, né? E beliscando o mercado voltasse forte para cima. Foi basicamente isso que o mercado fez, né? Então, a questão é a seguinte, o mercado fez um dos movimentos que a gente pedia. Será que a gente estava certo em relação a um fundo de longo prazo? É isso que a gente vai discutir amanhã. Para vocês participarem, poderem acompanhar ao vivo, basta entrar aqui no nosso site, leandrostormer.com.br, e vocês podem se cadastrar aqui no Hangout de outubro. Feito? Então, convite feito, vamos agora falar da situação do mercado. A gente viu na sexta-feira o mercado tentando um movimento de alta em busca do topo de outubro, novamente aqui o topo de setembro, essa zona de resistência por volta dos 49.500 pontos. Tá? Mas o mercado não conseguiu firmar. A gente teve um rompimento sem margem na quinta-feira, era necessário o mercado superar essa máxima para gerar um cenário mais consistente de movimento. Isso aconteceu, a gente teve um movimento de alta, mas o mercado inverteu. E esse candle aqui, ele deixou o cenário bem esquisito. Tá? A leitura é de que provavelmente a gente vai passar por um período de movimento totalmente indefinido, principalmente entre esse fundo que foi formado aqui da metade em diante de outubro, por volta dos 46.700 pontos, e essa resistência dos 49.500 pontos. Tá? A gente deve ficar, então, um movimento meio errático dentro dessa região, mas se o mercado produzir um movimento de queda que venha fechar abaixo dessa mínima aqui, abaixo dos 46.300 pontos, daí o cenário baixista ganha força. A gente teria, nesse caso, um pivô de baixa. É verdade que um pivô de baixa é inserido dentro de um movimento de congestão, que perde um pouco de força, mas ele teria
tecnicamente capacidade para levar os preços de volta ao suporte aqui embaixo. Okay? Então, o mercado no curtíssimo prazo está um tanto indeciso. Tá? No mini índice, o movimento de queda da sexta-feira foi mais intenso. Tá? O que eu havia mencionado é que, tendo montado uma posição na ponta compradora, eu já estaria encerrando a operação na perda mínima da sexta, coisa que aconteceu. E se no intraday essa perda, esse stop, se desse logo no início do pregão, eu ficaria atento a um sinal de reentrada e tentaria carregar uma posição, refazendo essa entrada. E foi exatamente o que a gente teve. Reparem que o mercado abriu num gapzinho de baixa, muito pequeno, fez um leve movimento de queda, perdendo a mínima de sexta, e rapidamente formou já um candle de conotação altista, e o segundo candle do dia rompeu a linha d'água, que está aqui, vou deixar ela um pouquinho mais visível. Tá? Então, pelo método BIS, a gente teve enquadramento na operação de compra por rompimento de linha d'água. O alvo aqui era de quase 0,70%, por cento de ganho. E esse alvo foi alcançado. A gente teve uma alta aí de 0,83 mais ou menos. Tentando carregar a posição, a média de 9 não permitiu. A gente teve um fechamento abaixo da média móvel de 9 e um encerramento que indicava que era melhor ficar de fora. E dali para diante, o mercado passou o pregão inteiro sempre operando muito próximo da mínima, o que mostra realmente que os vendedores estão no domínio da situação, apesar de não ser um movimento intenso de queda. Mas a expectativa é de manutenção do movimento de queda aí para o próximo pregão. A gente não tem um viés muito forte, mas a expectativa seria essa. Vamos ficar atentos, então, a day trades, a sinais que possam levar a posicionamentos no intraday a partir do pregão de terça-feira. Tá? O suporte principal do mini índice continua ali por volta dos 47.150, 47 mil pontos. Tá? E a resistência lá em cima nos 49.500 pontos aqui. O mercado americano teve um dia de pouca movimentação, a gente vê aqui o Dow Jones quase não se movimentou, ficou andando de lado num range bem estreito, mas o viés segue sendo altista. Se houver a perda mínima de hoje, isso pode ser considerado um sinalzinho até de uma possível correção, mas que a princípio não iria muito longe, como as correções anteriores que nós tivemos. A gente não tem sinal de reversão significativo no gráfico do Dow Jones e nem do gráfico do S&P 500 futuro. O viés continua sendo altista. No dólar, a gente viu o dólar reforçar a resistência aqui por volta dos 3.980, acionou aqui alguns gatilhos para o movimento de queda. A expectativa seria de uma correção, de uma queda até o fundo ali de outubro, por volta de 3.794. O início do pregão hoje foi de pressão vendedora, mas o dólar inverteu e conseguiu fechar em alta, mas não chega a gerar posicionamento na ponta compradora, não tem nenhum sinal muito relevante aí. A gente pode ter um sinal relevante se houver o rompimento dessa faixa de resistência ou se houver o rompimento do fundo de outubro. Tá? Mas por enquanto o mercado não está muito próximo desses pontos para gerar esse movimento. No intraday, o dólar, como eu mencionei, iniciou o dia com pressão vendedora, tentou uma formação de primeiro movimento que não ficou clara, a gente não teve uma clara formação de fundo aqui, tá? Então não teve um primeiro movimento, tecnicamente. O dólar depois conseguiu reverter e rompeu a linha d'água, tirando, principalmente pelo método Leandro, uma operação de compra que conseguiu fluir bem. Tá? Se o sujeito não usasse um stop no tempo, que eu acho que aqui não seria necessário. Tá? Para o pregão de amanhã, difícil dizer uma direção, a gente está dentro de uma congestão, os movimentos são um pouco mais erráticos dentro dessa amplitude. O juro também não teve um dia muito movimentado, fez um novo dojizinho, terceiro doji seguido, próximo suporte. A expectativa até seria de algum movimento de alta, já que a gente está em cima de uma zona de suporte. Porém, se houver um candle de queda que traga o seu fechamento para baixo dessas mínimas aqui, daí o mercado volta a ficar interessante e estaria indicando um cenário de queda. Indo para as ações, a Vale caiu bem hoje, 4,2% de queda, e agora fechou em cima daquele fundinho que formou há poucos dias atrás. De novo, aqui o cenário é indefinido, não tem uma direção muito clara.
mas não quer dizer que o papel não possa oferecer alguns trades. Né? No intraday, hoje a gente teve um trade legal de venda por primeiro movimento, também pelo rompimento dessa estrutura. A operação fluiu bem, mais um pouquinho chegava no alvo gráfico, né, do fundo ali do dia 20 de outubro. Petrobras segue andando de lado, né, dentro dessa consolidação. A gente aguarda o rompimento ou dessa resistência ou desse suporte para ter um cenário um pouco mais interessante para operações. No intraday, o papel conseguiu oferecer um rompimento de linha d'água, que aqui a gente também operou e conseguiu extrair, né, um resultado legal. Né? Hoje a gente teve 4 operações e as 4 no lucro. Um resultado legal de uns R$ 1.600. Então a gente segue acumulando resultados positivos. Tá? No setor de siderurgia, Gerdau ficou mais direcionado para queda, né, a partir de sexta-feira, inclusive tendo feito uma boa operação de day trade nesse rompimento. Hoje a gente tentou novamente, né, a gente tentou uma reedição do trade de sexta-feira. A gente teve um rompimento da linha d'água aqui no candle das 3 horas da tarde, mas a operação não fluiu tanto, tá? Talvez por falta de tempo, senão provavelmente o mercado prosseguiria. Então a expectativa segue sendo de baixa em Gerdau. CSNA está contraindo e está se aproximando do vértice, o que torna bem difícil operações. O vértice é o ponto onde essas duas linhas inclinadas se encontram. Tá? Então a gente tem um triângulozinho simétrico, mas que não está convidativo para operações. Os Minas segue operando muito próximo desse suporte por volta dos R$3. Se romper, daí deveria buscar o fundo de agosto e o viés segue sendo baixista. O setor bancário, Bradesco caiu um pouquinho mais e se aproximou bastante do fundo de setembro, mas ainda tem espaço para bater nesse patamar e a gente poder entender, opa, suporte foi testado, o papel estaria mais apto a desenvolver um movimento de alta. Né? Então, eu dizia que essa região aqui era complicada e o papel continua num ponto complicado para operações. Uma vez que bata aqui, pelo menos a gente pode dizer, atingiu o alvo, agora pode se movimentar na direção contrária. Né? Itaú também ofereceu um movimento corretivo hoje, mas não chega a romper esse fundo, vai se consolidando aqui um suporte de curto prazo, mais ou menos essa região aqui dos 26,50. O rompimento desse patamar jogaria Itaú de volta provavelmente para os R$25. Tá? No intraday, Itaú conseguiu oferecer um day trade legal. Foi esse rompimento de linha d'água. Banco do Brasil vai desconfigurando agora o cenário simétrico de ombro, cabeça, ombro invertido. Né? Mas a gente tem aqui um cenário de movimento lateral. Se houver o rompimento desse fundo, a gente vai ter um pivô de baixo, que deve levar daí Banco do Brasil de volta lá para os 14,30. Se houver o rompimento dos 17,50 para cima, a gente deve revisitar o topo de outubro lá em 18,50. Alguns outros papéis que chamaram a atenção no pregão de hoje. Copel havia sinalizado na sexta-feira a entrada de pressão vendedora em cima do topo de setembro, tá? Mas a verdade é que é uma região um pouco turbulenta para abrir uma posição vendida. Ainda assim, o papel caiu com força hoje, faz uma barra elefante de gráfico diário, com bom volume, a perda mínima poderia até ser um trade na ponta vendedora. Eu ainda acho o cenário meio embolado. Tá? No intraday a gente teve uma boa queda. Também apareceu aqui uma barra elefante, mas de novo, foi difícil de operar, porque ela estava muito distante da média móvel de 21 períodos. Né? Então a gente só acompanhou ao longo do dia e não fez nenhuma operação, mas chamou a atenção esse movimento em Copel. Tá? A Embraer fechou o gap da sexta-feira, mas ela se mantém pelo segundo pregão acima desta linha, que era a resistência em 26,50. Se no pregão de amanhã, por exemplo, a Embraer conseguir montar um candle branco, ficando novamente acima desse patamar, vai se consolidando o cenário de rompimento da estrutura. Pode não ter sido um rompimento bonito, mas o papel estaria conseguindo sustentar ali. Tá? Então a gente vai seguir acompanhando Embraer de perto. Na sexta-feira a gente teve um rompimento bem importante, um rompimento de pivô em Eternit. Tá? O papel hoje fluiu bem, teve mais de 6% de alta, está com cara de dar continuidade desse movimento. Tem um bom espaço, Eternit, para o movimento de alta. A resistência gráfica mesmo está lá na média móvel de 200 por volta dos 2,75 e nos fundos que foram rompidos ali entre os fundos de junho, né, na verdade de maio
e julho, que foram rompidos em agosto. Então tem um bom espaço para uma alta em Eternit. Parecido com o rompimento de Eternit, a gente tem a PEMAN. A gente vem acompanhando a PEMAN há um bom tempo, né? Nos chamou bastante atenção esse rompimento falso, que não teve confirmação. A gente teve essa barra de ignição que fez esse bom movimento de alta. A gente esperava uma correção e uma entrada aqui perto da média móvel de 20 períodos. O papel não ofereceu, porque esse candle aqui com sombra superior, esses dois candles, ficava um pouco complicado. O que o papel fez? Contraiu e agora está rompendo essa contração. A média subiu, volume crescente, rompimento. Então é um rompimento bem bacana, me lembra o rompimento de Eternit, permite então com certeza um ótimo enquadramento dentro dos modelos que segue uma análise técnica clássica, né? O método Leandro, o método BIS. Então tem uma cara boa, PEMAN. No semanal também tem uma cara boa. Reparem que ela está saindo desse patamar de fundos muito importantes, né? A gente teve fundo em 2012, a gente teve fundo em 2014, no começo de 2015 e novamente em 2015. Eternit não foi tão diferente. Se a gente ajustar aqui o gráfico, a gente vai perceber que esse ponto onde a Eternit está repicando com força é uma região de fundos históricos. Tá? Even criou uma certa polêmica porque teve operação de compra em Even pelo método Leandro, tá, no dia 21, mas na verdade não ficou com uma cara de rompimento, porque a operação foi feita antes do leilão, né, e no leilão é que bateram no papel e no final das contas não ficou com cara de rompimento. Mas pelo comportamento que a gente está tendo desde então, percebendo que os fechamentos estão conseguindo se manter acima daquele topo ali dos 13,89. E o candle de hoje até fica com uma cara de retomar no movimento de alta, fazendo isso aqui um processo de pullback. Então, se houver superação na máxima de hoje na terça-feira, tem boas chances de, apesar de não ter ficado aquele rompimento com cara boa, o papel conseguir fluir em busca do alvo, que eu considero ali em 4,35, que é essa fronteira, essa resistência de gap. HGTX sofreu uma boa movimentação hoje, principalmente no início do pregão. E com isso mostra que está reagindo ao suporte da média móvel de 21 períodos da média móvel de 200. Não chega a gerar uma operação aí, mas chama a nossa atenção ao longo do pregão e a gente deve acompanhar esse papel ao longo de terça-feira, no intraday, porque pode surgir boas oportunidades de day trade. Mas o papel ficaria mais interessante, ficaria realmente interessante para operações se a gente conseguisse ver o rompimento da faixa dos 16,40, que é essa fronteira de gap que está aberta ali do mês de maio. O IBR3 fez um bom movimento de alta hoje, chegou a oferecer uma alta de mais de 15%, fechando uma alta de 6%, que não parece muita coisa agora. Né? Enfim, está subindo e deve buscar a resistência ali dos R$4. E a gente identificou no pregão de sexta-feira realmente o IBR como um papel interessante para compra. A gente queria entrar na compra na superação da máxima de sexta, que aconteceu, só que o papel fez isso num gap, tá? E da máxima de sexta, que era 13,30, para a mínima de hoje, que é 13,37 ou 13,36, vamos ver. 13,36 tem muita distância, então a ordem, na verdade, teria sido pulada. O IBR4, que não estava tão interessante, estava bem mais fraca, ela também reagiu hoje. Tá? Apesar dessa alta de hoje de mais de 8%, ela continua não muito convidativa para operações na ponta compradora. Perceba que ela está abaixo do suporte perdido e o próprio candle aqui não sugere força compradora. Então, a gente fica de fora. TCSA3, lembram que a gente viu uma tentativa de rompimento com candle feio, uma barra de ignição baixista, uma barra elefante baixista, e foi acionado. O papel hoje acelerou para baixo, e provavelmente vai buscar o fundo aqui de 2,93, tornando essa venda que a gente mencionou aqui a partir do dia 20 uma operação vencedora. TIMP3, outro papel que está rompendo um pivô. Hoje foi o dia das empresas de telefonia, elas chamaram a atenção, o IBR, TIMP, a Vivo, né? E a TIMP a gente monitorou ao longo do pregão porque estava com cara de que ia romper um pivô de alta, com isso poder gerar então, uma boa operação na ponta compradora. Só que no final das contas o papel ficou muito distante da média móvel de 21 períodos, na minha opinião, e dificulta a entrada, porque a gente teria um alvo relativamente curto até a resistência aqui em 8,90,
frente ao stop que a gente teria. Tá? Então o cenário ficou um pouquinho complicado, mas se houver alguma correção, talvez até mesmo amanhã no intraday, se o papel caísse com alguma força e se aproximasse aqui da faixa de 18,15, poderia valer uma entrada de intraday, né? Sem se ater muito ao gráfico do intraday em si, mas talvez o mercado não faria esse movimento de queda e conseguiria fechar até o final de terça-feira com uma sombra inferior. Se a gente conseguisse esse movimento, a gente poderia ficar posicionado para swing trade. Então, o papel que chamou a atenção. No intraday, não ficou fácil esse rompimento de primeiro movimento. Eu acabei não fazendo a operação com o pessoal, mas quem fez se deu bem. Tá? E por fim, para finalizar aí as de telefonia, a Vivid também demonstrou movimentação interessante hoje, mas ela não conseguiu romper o topo anterior, que seria a formação de um pivô de alta. Ela ficou em cima ali, mas teve bom volume e merece um monitoramento amanhã. Tá? O ideal seria a gente ter uma abertura em gap de baixo, seguido do rompimento da linha d'água. Isso eu gostaria de ver em vídeo para trabalhar um day trade. E esses são os papéis que mais chamaram a atenção. Eu vou finalizando por aqui. Lembrem do Hangout amanhã a partir das 8 da noite. Acho que vai ser legal, acho que vocês vão gostar. E convidem quem mais possa ter interesse em mercado. Eu fico por aqui. A gente se vê amanhã.